Ao vivo, hein? Bom dia, pessoal. Domingão, hein? Eita ferro, hein? Botei até um rock balboa aqui para o pessoal aí vitorioso, subir as escadas, correndo, gritar. Estamos indo na direção certa. Tirar o meu. Monge Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Um dos primeiros livros que eu li. Tá? Nossa, tô tão velhinho, coitadinho. As marquinhas de cobre. Acho que foi o primeiro livro que eu comprei, acho que foi esse aqui. É um livrozinho fácil de ler e trata do assunto de liderança, que é um assunto extremamente importante e delicado. Acho que todo empreendedor, né, ele precisa desenvolver certo nível de liderança e esse nível só vai aumentando conforme a gente vai evoluindo, né? É impossível você ser um bom empreendedor, né, começar a alavancar o seu negócio, tendo pessoas trabalhando com você, se você não conseguir exercer uma liderança efetiva, né? Então, esse livro é muito, muito bacana. Eu tenho a continuação dele também, que é como se tornar um líder servidor, né? Então, é uma duplinha, né, um executivo, e como se tornar um líder servidor. Aqui ele fala da essência da liderança e ali ele meio que te ensina como você se tornar um líder, né? Então, dois livros bem bacanas voltados para a liderança. Eu estava relendo aqui, dando uma olhada nas páginas, coisas que eu tinha marcado nesse livro quando eu li, e fiquei impressionado como que os livros gritam com a gente naquele ponto que você mais precisa, né? Hey guys, today I'm going to show you how to add your Facebook account on Facebook E Poster. agora ele estava gritando aos meus ouvidos de To novo. start, first, É sobre a questão de ouvir. É uma grande dificuldade que eu sempre tive, que é de ouvir as pessoas, né? De tomar conta da mente enquanto as pessoas estão falando, sem já estar com aquela ânsia de responder, de interromper as pessoas no meio da pergunta, no meio da conversa, né? Pelo menos eu tenho muito isso em mim. Minha esposa fala muito comigo, meus amigos já falaram, outras pessoas já falaram que eu não deixo as pessoas acabarem de perguntar. Né? A pessoa está ali perguntando, eu já estou pensando no que eu vou responder e já respondo. Ou seja, na verdade eu não estava escutando aquela pessoa. Né? Eu escutei um pedacinho, todo o resto, eu estou dizendo para a pessoa que não é importante. Quando a gente interrompe uma pessoa, você está dizendo que o que ela está dizendo não é importante. Ou então o que você tem a dizer é mais importante do que ela está dizendo, né? A gente passa uma imagem muito ruim quando a gente interrompe as pessoas e naturalmente eu sei que eu tenho muito isso. Até hoje eu me vigio em relação a isso. Tem hora que eu atropelo, eu fico atropelando os outros aí para falar. Então essa é uma habilidade que eu tento desenvolver. E isso grita nesse livro para mim. hey guys, today I'm going to show you how to add your Facebook Entender as account. necessidades das pessoas antes de você falar, antes de você se colocar. Então, para mim, o ponto primordial desse livro é aprender a ouvir, né? O líder tem que aprender a ouvir. Se você não consegue ouvir a necessidade das pessoas, entender a necessidade através da escuta, você não vai ser um bom líder, né? Você vai estar sempre interrompendo as pessoas, não escutando ativamente, você não vai entender as necessidades reais dos seus liderados, né? Então, o primeiro ponto que esse livro gritou comigo aqui foi essa questão da escuta ativa, né? Outro ponto importante, ele fala que sempre que há duas ou mais pessoas, você tem a possibilidade de exercer a liderança, né? Eu nunca tive, assim, tirando essa parte de ouvir, aí falando um pouco de mim, né? Eu sempre fui um pouco líder. Eu era um cara muito tímido, né? Então, para mim chegar no lugar e conseguir a atenção das pessoas e liderar, para mim sempre foi muito difícil. Eu sempre fui muito tímido. Hoje as pessoas não imaginam isso, né? Thiago, você era tímido? A minha esposa fala comigo, ser tímido? Você nunca foi tímido na vida. Mas eu fui muito tímido e eu desbloqueei isso mesmo. Né? Com os meus 19 anos, quando eu entrei na Herbalife, mais ou menos, que eu comecei a lidar com isso, a questionar isso, a colocar isso. Eu vi que eu perdi muitas oportunidades por causa de timidez, então eu não conseguia exercer essa liderança porque eu era muito tímido, mas eu já influenciava as pessoas que estavam mais perto de mim, né? Porque a timidez é mais com quem você não conhece, né? Pelo menos a mim sempre foi
dificuldade de me relacionar com pessoas que eu não tinha convívio. Mas quando essas pessoas vinham com o meu convívio, eu já tinha maior facilidade. Então, era meio que natural. E a minha trajetória, minha carreira aí nos trabalhos que eu passei, me desafiaram muito em relação a isso. E como eu comecei a estudar também bem cedo em relação a isso, eu acabei exercendo alguns papéis de liderança dentro das empresas que eu trabalhei. Algum deles, junto com o poder, né? Eu tinha o poder realmente era taxado como líder, e alguns naturalmente, né? Era o influenciador, né? Que é a melhor maneira. E eu tive 2 grandes desafios nessa época. Um foi quando eu trabalhava na Líder Magazine, na estreia de um shopping aqui na cidade. Cara, e foi assim, a fase mais difícil, porque eu estava no meio de 13 mulheres, pra você ter ideia, né? Eu tinha 3 mulheres que eram minhas superiores e tinha 10 mulheres que eu liderava numa equipe de caixa. Putz, acho que foi o momento que eu mais exerci liderança, que eu mais tive que estudar liderança. Eu lembro que eu li um livro do Bernardinho. Hey guys, today I'm going to show you how... Ele fala um pouco da diferença da liderança quando ele era líder lá do time de vôlei masculino e quando ele era do time de vôlei feminino, né? Então ele fala um pouco disso. Esse livro foi muito legal, mas ali eu senti muito o que era realmente exercer a liderança. E depois foi um projeto de supressão vegetal, né? Que aí mudou completamente. Saí de um ambiente urbano, só trabalhando com mulheres, e fui ser encarregado geral de uma turma de supressão vegetal. Tinha quase 100 homens, mas aí era peão mesmo, aqueles homens, né, com pouca instrução, e ali eu tive mais um grande desafio de liderança. Então isso me moldou muito com aspectos diferentes, né? Exercer liderança, saber o momento de exercer autoridade, em alguns momentos você tem que exercer autoridade dentro de sua liderança, saber identificar as necessidades das pessoas, né? Não ficar fazendo desejo das pessoas, sim, atender às necessidades, é extremamente importante. E legal que, assim como qualquer outra coisa, a liderança, ela pode ser desenvolvida. Ela é uma competência. Hey guys, today I'm going to show you how to add your Facebook. Cara, pode ser as pessoas que tenham mais facilidade, tenham menos facilidade, mas você pode desenvolver as competências necessárias para você se tornar um líder, né? Isso não é nenhum mistério, tá? E a sua liderança, ela pode ser exercida por poder e por autoridade. São 2 pontos também que o James Renner deixa bem claro, né? O poder, ele pode ser comprado, né? Você pode comprar ali um cargo, você pode herdar um cargo, de repente, né, uma empresa de família, você pode ser indicado para um cargo e exercer o poder, né? Aí é o líder que exerce poder, que é o famoso chefe, né? Que as pessoas não gostariam que você estivesse ali, você só vai exercer poder sobre aquelas pessoas e aí você só está buscando o seu benefício próprio, né? Isso que é a grande diferença de quem exerce o poder, né? Você não está preocupado com a necessidade dos seus liderados, né? Você está exercendo poder para trazer benefício para si próprio, tá? E a autoridade, que é a liderança que a gente tem que exercer, que é a liderança por autoridade, ela é conquistada, tá? Então ela já existe um processo aí mais longo, porque ela depende muito da sua influência pessoal, tá? De como você influencia aquelas pessoas. E algumas habilidades básicas, algumas qualidades básicas que a gente tem que ter e entender. A primeira coisa, para você conquistar uma liderança, a gente volta a dizer lá sobre a lei da colheita, né? Não é imediato. Você tem que plantar, você tem que semear ali a liderança para você poder colher esse papel de autoridade, de líder. Então você tem que muito servir as pessoas para conseguir a liderança. Então existe um processo de plantação, de cuidar mesmo ali do que você está fazendo e depois você colher. É um processo um pouco mais longo. E está muito envolvido também com reciprocidade, né? E você realmente ter se doado às pessoas, ter feito algo pelas pessoas, ter atendido a necessidade dessas pessoas, para depois elas quererem retribuir aquilo a você. Fazer de bom grado as coisas que você pede ou as coisas que elas sabem que você precisa,
sem você precisar mandar, efetivamente mandar, né? Acaba sendo um favor. E eu tive muitos líderes assim na minha vida, né? De pessoas, cara, que eu fazia porque era ela que tinha pedido. Eu acho que, não sei se todo mundo já passou por isso, né? Cara, eu só vou fazer porque é você que tá me pedindo. Às vezes eu nem queria fazer aquela atividade, mas eu falava, cara, vou fazer porque é você que tá me pedindo. Ou seja, essa pessoa exercia liderança sobre mim, né? Eu fazia por ela, né? Era diferente de fazer por ser mandado, que o chefe te manda você fazer. Cara, eu vou fazer, mas aí você já não faz bem feito, você faz de qualquer maneira, faz de cara fechada. Deixa eu desligar você faz de cara fechada. Então, quando você tem a liderança, você faz realmente de bom grado, né? E alguns patamares básicos aqui que a gente tem que ter para ter liderança, né? Algumas qualidades. O primeiro delas é o comprometimento, né? Você tem que ser o mais comprometido com aquele objetivo, né? Não adianta você ficar falando de um objetivo com a pessoa se você realmente não está comprometido. Você, vamos fazer, vamos, né? Só chicotada, né? Vai lá e faz. A liderança é você realmente liderar pelo exemplo, né? Então você tem que ter esse comprometimento com a meta, com o objetivo em comum que você busca ali para o seu time, né? Tem o sacrifício também, né? Você tem que se sacrificar de certa forma, porque as pessoas têm que entender que você realmente quer aquilo, Hey guys, né? Que você está disposto a fazer o que precisa ser feito para que aquilo aconteça, né? A doação, você tem que ser o que mais se doa, né, para você conquistar a sua liderança. As pessoas têm que entender que você está disposto a fazer o que precisa ser feito, né, para poder conquistar aquilo. O cuidado com as pessoas. E aí, voltando ao que eu falei, né? Diferença muito grande em atender os desejos e atender as necessidades das pessoas, né? Se tiver uma equipe aí de trabalho, se você perguntar, gente, o que vocês querem? O que vocês desejam aí para ter um ambiente de trabalho legal, né? O pessoal vai querer um monte de coisa, né? Vai querer, sei lá, uma cama para dormir na hora do almoço, vai querer que serve hambúrguer de graça na hora do almoço. Tá dando uns exemplos aqui, né? O desejo, gente, é muito diferente da necessidade. A necessidade é um ambiente saudável para você trabalhar, propício, onde você tem realmente uma relação de respeito, um ambiente onde exista cuidado com as pessoas. Então, a necessidade é muito diferente do desejo, tá? Vamos deixar isso bem claro. E liderança, no meu ponto de vista, também tem muito a ver com justiça, né? Se você é líder, você está ali para ser justo, você não está ali para ser bonzinho, né? E às vezes isso pode parecer ter uma dificuldade maior ali no início, né? Que é de você exercer essa liderança, ser justo, porque muitas vezes a pessoa está esperando que você seja bonzinho, né? Então você tem que saber também dizer não, tá? Qualidades do líder. Confiabilidade. Você precisa ser 100% confiável, né? Passar essa credibilidade para as pessoas. Honestidade, né? O líder, ele tem que ser a pessoa mais honesta que existe ali. Não só o líder, né, gente? A honestidade, ela tem que estar envolvida, ela tem que estar presente em tudo que a gente faz. Tanto nas grandes coisas quanto nas pequenas coisas, né? Às vezes o cara fala, eu não sou ladrão, porque eu não roubo lá R$1 milhão igual os políticos roubam. Mas se você fica com um troco de uma pessoa que seja 10, 15 centavos, você está sendo desonesto da mesma forma. A diferença é que o cara lá tem potencial de conseguir R$1 milhão e você está aqui ganhando vantagem em cima de 15 centavos, né? Então a honestidade é importante. O terceiro aspecto mais importante que eu acho também é a paciência, né? Que o líder tem que entender o processo de desenvolvimento de cada um, e as pessoas andam em velocidade diferente, né? Então tem pessoas que vão chegar àquele ponto que você quer mais rápido e tem pessoas que vão ter mais dificuldade. E você, como líder, você tem que estar comprometido com o desenvolvimento das pessoas, né? Não só com o resultado final. Você tem que estar comprometido em desenvolver as pessoas, na preocupação com as pessoas em si, tá? O compromisso, eu já falei lá em cima, cuidado, a questão de ser um bom ouvinte, né? Isso aí eu já falei para vocês que é o que mais eu vejo que é latente em mim, de eu não conseguir, que eu não conseguia, né? A
palavra, não conseguia escutar as pessoas. Hoje eu já busco fazer isso muito mais ativamente, tá? Escuta ativa, ter um respeito com as pessoas, né? O respeito é algo bem, bem importante, saber os limites, né, que você pode lidar com cada um, limite que você pode brincar, questão de ser centrado, né, de não gritar com as pessoas, de realmente exercer o respeito, né? E incentivar as pessoas, né? Você tem que estar sempre incentivando as pessoas a serem melhores, né? Não só julgando essas pessoas. E você tem que buscar maneiras criativas para isso, porque dentro do seu time você vai ter pessoas geralmente de níveis muito diferentes, né? Pelo menos quando você pega uma equipe nova. E você tem que conseguir incentivar todas elas, né? Vou dar um exemplo aqui de quando eu trabalhava na Líder, a gente tinha metas de venda de parcelado, né? Para vender mais juros para o povo, né? Todas essas lojas aí que tem cartão próprio, essas coisas, ela tem aí essas metas de parcelado. Quanto mais parcelado você vende, mais juros ganha, mais dinheiro a loja ganha, né? Então a gente tinha essas metas de parcelado. E a gente fazia várias campanhas, né? A empresa fazia várias campanhas para poder premiar as pessoas. E eu sendo líder ali, eu estava percebendo que, assim, toda campanha já tinha 2 ou 3 pessoas que sempre ganhavam. Não mudava. Eu sempre as mesmas pessoas que faziam mais parcelado, que eram as pessoas que tinham mais facilidades, né? E eu comecei a buscar maneiras criativas de fazer com que as outras pessoas se sentiam motivadas. Porque toda vez que tinha uma campanha, as 2, 3 que ganhavam, elas entravam em modo de batalha e vendiam mais, né? E as outras 8, 7 pessoas que não conseguiam, que nunca ganhavam, para elas já não fazia diferença. E mais uma promoção para fulana ganhar, mais uma para outra fulana ganhar. Então eu começava a buscar maneiras criativas de fazer essas pessoas se envolverem, né, nesse processo. Citando alguns exemplos aqui. Eu fiz em grupo, né? Eu separei em 2 equipes, e aí tinha que ser o percentual das equipes, né? Fui separando aleatoriamente. Então, uma vez eu fiz por equipe, depois eu fiz em dupla. Em dupla foi legal porque eu pegava sempre o mais forte com o mais fraco, o mais forte com o mais fraco, né? Então, eu fazia com que elas se ajudassem, né? A pessoa que tinha o maior resultado, ela estava trabalhando com a que tinha menos resultado. Então, ela tinha que ter uma troca ali, uma experiência, né? Isso era muito legal porque sempre tinha uma pessoa que nunca tinha ganhado, nunca tinha tido resultado, né? Ganhando com uma pessoa que já tinha resultado. Então, foi uma campanha bem legal. E a que eu mais gostei, acho que foi uma das últimas que eu fiz antes de eu sair da Líder, foi que eu peguei a média dos últimos 3 meses das pessoas, né? Eu lembro que o slogan foi meio que assim, você precisa ser melhor do que você mesmo, não do que os outros, né? Então eu peguei o percentual de cada um. Então, assim, eu lembro que acho que foi a penúltima menina, a que menos vendia, né? De 10 pessoas, a que estava lá em 8º lugar foi a que ganhou nessa época. Por quê? Ela precisava vender mais do que ela mesma, então eu peguei o percentual dela. E aí eu dificultei para as meninas que vendiam muito, porque elas já vendiam muito. Para elas dobrarem o percentual delas, era muito difícil. Agora, para uma pessoa que vendia pouco, dobrar era mais fácil, né? Então, essa foi uma das campanhas mais legais, que mais incentivou as pessoas. Então, assim, você tem que estar preocupado com o desenvolvimento, né, das pessoas, e tem que estar preocupado em como incentivar todas as pessoas a serem melhores, né? Ter muito cuidado de não acabar mantendo um grupo restrito ali, sendo considerados os melhores, tá? Esses comportamentos, eu falei aqui que a gente desenvolve, né? A gente escolhe desenvolver esse comportamento. E tem uma coisa aqui do livro já em si, que ele fala uma coisa bem legal, é que muitas vezes que você fala de desenvolvimento, de liderança, ou de qualquer coisa que a gente quer atingir, a desculpa mais comum é o tempo, né? Eu não tenho tempo para fazer isso, né? E ele diz aqui no livro que quando você quer fazer alguma coisa, você acha que deve fazer alguma coisa, e você diz que não tem tempo, na verdade o que está te faltando é coragem, né? Porque tempo é uma questão de prioridade. Então, quando você fala que não tem tempo para fazer determinada coisa que você quer, o que você sabe que precisa ser feito e não faz,
está te faltando coragem. Essa passagem acho que foi muito forte nesse livro também. Né? Quantas coisas a gente quer fazer e a gente fica falando que não tem tempo. E, na verdade, está faltando realmente coragem de ir lá e simplesmente fazer. Tá? E os dois aspectos importantes. Né? O primeiro foi a questão da escuta ativa, que eu falei para vocês, escutar ativamente. E outra mudança que eu tive também quando eu li esse livro foi a questão da pontualidade. Hoje eu sou um cara extremamente chato com horário. Né? Minha esposa fala, você é muito chato, muito enjoado. Porque se eu marquei um horário com você, eu vou estar aqui no horário. Né? Quando a gente não é pontual, a gente passa uma mensagem muito, muito negativa para as pessoas. Né? De que o tempo dela não é importante, de que ela não é importante, que você não se importa. Né? Imagina qual que é a pessoa mais importante da sua vida. Você atrasaria para um encontro com essa pessoa? Acredito que não, né? Então, quando a gente se atrasa para algum compromisso, a gente está passando péssimas impressões ali, uma péssima mensagem interna para as pessoas, tá? Então, outro ponto muito importante desse livro que eu vi foi a questão da pontualidade. Pessoal, todo mundo de câmera fechada aí, eu tô achando até que eu tô sozinho aqui. Obrigado. Tá fechado o seu áudio, não sei se você ia falar alguma coisa. Pessoal, eu queria que vocês falassem um pouco, acho que liderança, todo mundo já teve experiências. Eu queria que vocês compartilhassem um pouco o que vocês já viveram aí sobre, tanto como sendo liderados, né, ou como sendo líder, né, quem já teve essa experiência aí. Eu lembro que eu tinha 22 anos, eu era coordenadora pedagógica do Serviço Social para a Indústria, do SESC, e era em Osasco. Não, com 19 em Osasco, aí eu fui transferida para Santos, tinha 22 anos. Pura imaturidade, sabe aquela pura, crua? Uhum. Então, sofria em relação a ter que liderar e fazia os outros sofrerem também, né? Porque às vezes a minha verdade era a minha verdade. Até tentar conseguir trabalhar isso, gente, é sempre um processo, não está acabado, porque você tem o seu, né, a sua particularidade. Então, aprender a ouvir é uma habilidade que eu ainda estou desenvolvendo. É muito complicado, porque você, com criança, você já sabe o que a criança vai falar. Com o marido, você já sabe o que o marido vai falar. Com a amiga, você atropela. E fazer esse exercício diário é complicado, mas é necessário, né? Então você tem que respirar, encher a boca de água, que aí você não fala. A minha parte, com criança aí, enche a boca de água. E aí você deixa a criança falar aí eu raciocínio. Mas é uma habilidade, estou em processo. Legal. Ouvir para mim também é bem complicado. Tem que trabalhar isso todo dia. Um outro aspecto também que eu esqueci de citar é que muitas vezes os próprios líderes, né, os chefes, falham em escolher a liderança. Né? É muito comum você ver a pessoa pegar um bom funcionário, um bom técnico, por exemplo, e transformar esse técnico no líder, né? Como o cara é o que melhor desempenha a função, eles vão lá e pegam esse cara como um líder, né? E aí eles perdem o técnico e ganham um mau líder, né? Porque a liderança, você precisa de certos comportamentos, certa qualidade, né? Então você precisa realmente desenvolver isso na pessoa, né? Então eu vi isso acontecer muitas vezes dentro das empresas que eu trabalhei, que é pegar um bom técnico, transformar ele num líder, e aí você perde o cara que mais produz no seu time e ganha um péssimo líder, porque o cara não sabe liderar. Então, é preciso existir esse estudo, né, de liderança. Até para quem tem já tem mais nato, né, mais naturalizada a liderança, mas é preciso você entender se aquela pessoa tem aquela habilidade específica e ajudar ela a desenvolver essa habilidade de liderança para poder ter um time em mãos. Né? Alguém mais, pessoal? Daniel já foi líder de um monte de lugar aí, ó. Devia ser um líder brabo, hein? Deixa eu ver se tá dormindo. Eliette, alguma experiência? Aí, dormiu.
Carlos, Edson, José Edson, querem compartilhar aí alguma coisa? Alguma coisa no chat. Em termos de liderança, é normal, assim, na verdade, eu tento me segurar para não assumir e começar a dar o direcionamento para onde as pessoas começam a ficar muito enroladas, não sabem se vai para a esquerda ou para a direita, e eu falo que eu não vou falar, que eu não vou agir, que eu não vou interferir, mas quando eu vejo, eu já comecei a dizer o que era para fazer, já assumir e fazer algumas coisas, trazer algumas coisas já prontas, dar o direcionamento para onde tem que ir, então isso já é automático, né? Mas também foi desenvolvido, porque na adolescência, início da juventude, era daquelas que não olhava nos olhos de ninguém, que a única coisa que eu conseguia falar tá calor, só respondia em monossílabos, não conversava, né? Mas depois foi desenvolvendo, estudando, teve que ir aos famosos seminários de faculdade, a igreja também, dando aula, até pregar, sabe, aquelas coisas todas, você acaba mudando um pouco as coisas, né? E aí numa dessas desenvolveu esse lado, né? Então, hoje já é automático, as pessoas virem para perguntar o que vai fazer, chega um bilhete num caderno de recado, a colega vem na sala para saber como que ela responde, né? Eu falo, bom, vamos respirar, porque a primeira resposta nem sempre é que você dá, né? Então, você respira, aí você deixa para responder daqui a pouquinho, porque senão você acaba respondendo o que não vai responder. Então, as pessoas acabam vindo e você perguntando sempre toda a sua opinião, o que é para fazer, alguma coisa assim. E virou um automático, né, com o tempo, né? Sensatez, né? Nem sempre dá a primeira resposta que vem à cabeça, né? Outra qualidade aí, né? Tem um amigo que fala, somente no computador você escreve, mas deixa para apertar o Enter depois. Porque geralmente, se você for apertar o Enter no dia seguinte, você já muda praticamente tudo que você escreveu ali, né? Escrever no calor do momento, você vai falar o que não vai falar. Então, você pode até escrever para colocar tudo para fora, mas deixa para dar o Enter no dia seguinte. Porque aí você fatalmente não vai dar esse enter. Essa que é a verdade. Eu acho que o grande desafio... Pode falar, desculpa. Pode. Imagina, você falando de timidez, vocês, né, falando de timidez, eu também era tímida, gente. Até os 12 anos, eu nem olhava para as pessoas. Como é complicado, né, essa questão da timidez. E você tem que se superar. Hoje, tem que parar... calma, deixa eu falar, Hoje tem que mandar parar. E a questão do horário também, sabe? Eu acho que essa questão do horário se torna um vício quando você não chega no horário e quando você chega no horário também. Porque assim, é um hábito que tem que criar. E eu não tinha esse hábito. Eu chegava atrasada, sabia o horário que tem que sair, mas sempre chegava atrasada. E se torna um hábito tão enraizado que para você tirar isso é complicado também. Não, tem vezes que algumas pessoas me deixam esperando, aí no próximo encontro eu falo assim, eu vou atrasar também de sacanagem. Aí quando eu vejo, eu chego 1 minuto antes. Eu falei, cara, eu não consigo me atrasar, não é possível. Geralmente eu chego 5 ou 10 minutos antes, né? Aí eu tento atrasar, eu enrolo, faço aquela cera danada, ainda chego no horário. Eu falei, nossa, não é possível que eu não consiga chegar atrasado um dia. Impressionante, é um hábito mesmo. Eu acho que o maior desafio de um líder, de um time grande, é se atentar à individualidade de cada um e conseguir realmente conhecer a pessoa que está no seu time, né? Porque daí você vai mudar o nível de tarefa, o nível de direcionamento de acordo com a pessoa. E eu vi muito disso. Eu trabalhei com muitos gerentes de projetos, né? Eu gerenciei outros gerentes e todo mundo passava assim a lista de tarefas de todo mundo, daí fazia reunião com todo mundo, né? Então tudo era com todo mundo e daí o cara perdia a individualidade de cada um e nisso perdia performance, né? Porque às vezes por exemplo, que você vai lá, você vê que o cara tá estranho, conversa com ele, manda ele para casa, né? No dia seguinte ele já produz muito mais do que ele ia estar produzindo se ele tivesse sendo forçado a trabalhar de acordo com uma programação ali, por exemplo. Então, acho que isso aí é bem importante e, na verdade, a essência aí você tem que ajudar o cara a fazer, né? Então, você está servindo o cara, então, tipo, o que eu posso fazer para te ajudar a fazer isso melhor, né? Então, na verdade, você só está ali tirando os impedimentos da rua ali. Você é o cara o amarelinho ali, tirando
o cone, né? Tapando os buracos. Liberando a pista, né? Você tá liberando a pista só, né? Não, legal. Isso aí é fato no Daniel, né? Tudo ele fala, qual é o impedimento? Qual é o impedimento? Qual é o impedimento? Isso aí já está enraizado nele aí. Ele sempre pergunta, qual é o impedimento? Qual é o impedimento? Já deve ter escutado ele falar isso muito lá no grupo, né? Bem legal, bem legal. Alguém mais, pessoal? Carlos, o Edson? Oi, eu acho o seguinte, estão todo mundo ouvindo? Sim, sim. Ainda temos uma cultura muito ruim com relação à liderança. Experiência que eu tive foi que, em alguns momentos, quando você tenta ser esse líder servidor, a sensação que eu tenho é que as pessoas ficam olhando para você como uma pessoa fraca, preocupada em ajudar e não mandar, né? Então, assim, o problema maior é a estrutura, aquela estrutura piramidal. Se você tenta exercer uma liderança com serviço, sendo líder servidor, mas a estrutura de cima vem como um líder, na verdade, que comanda, que manda, fica parecendo que você é uma pessoa que fica ali tentando apagar fogo, pôr panos quentes nas coisas. E, na verdade, a intenção é simplesmente dar condições para as pessoas exercerem aquilo que elas têm que fazer da melhor maneira possível. Eu estou lendo atualmente esse livro. Esse livro eu tinha ouvido, antes da leitura dele, críticas a esse livro, que ele era um livro que não acrescentava nada. Depois eu ouvi o audiobook. Depois de ter ouvido o audiobook, eu gostei muito. Aí, por acaso, eu adquiri esse livro agora e estou lendo. Ele realmente tem ensinos muito bons e realmente ali dentro do decorrer da história tem críticas a esse roteiro, que na verdade é uma filosofia de vida, né? Algo que você vai adquirindo e experimentando, não só no trabalho, mas lá em casa, enfim, em todos os relacionamentos que você exerce. E em alguns ambientes ainda no Brasil, eu acho isso meio complicado de colocar. Exemplo, eu tive uma empresa de pinturas e reforma. Meu amigo, lidar com peão, sendo líder servidor, os caras te olham assim, pô, eu vou aproveitar do cara, entendeu? O cara é gente boa, mas sempre tem um ou outro que distorce as coisas. A comunicação nesse sentido, ela tem que ser muito importante. E nem sempre o contexto das coisas permite que você tenha uma comunicação efetiva. Então é bem delicado isso. Ser um líder servidor é algo que realmente a gente tem que entranhar dentro de nós e conseguir passar isso de uma forma natural, porque não é simples. Sim, a liderança tem seus desafios, né? E ainda mais quando, no seu caso que você falou, quando você exerce dois poderes, né? Porque primeiro aí você tem o poder, né? Você é dono da empresa, você já tem o poder, né? E transformar esse poder em liderança realmente é um desafio. E como você falou, né? Algumas pessoas veem isso como fraqueza. E aí lembrar, gente, que a gente tem que imaginar também como se fosse um jardim, né? Vai ter erva daninha que você vai ter que tirar do seu jardim, né? Então, em alguns momentos, você vai ter que exercer a autoridade dentro da liderança. Isso não tem como. Tem pessoas que não vão entender isso, que você vai ter que exercer a autoridade e, de repente, demitir essa pessoa, advertir essa pessoa. Então, é a questão do ser justo, né? O líder tem que ser justo, ele não tem que ser bonzinho. Então, se o cara está te achando como bonzinho e está tentando se aproveitar dessa situação, é a hora de você ser justo, né? E se tiver que tomar atitudes que você não gostaria de tomar, você precisa tomar. Então, existe uma linha tênue aí, sim, entre essa liderança e o poder, e você tem que, sim, saber medir aonde que você vai aplicar a liderança servidora e o momento que você tem que simplesmente usar a sua autoridade e exercer o que você precisa exercer, e pronto, e ponto final, né? Uma coisa que, assim, eu fazia era, quer dizer, eu não fazia, era não ir almoçar com o meu time. Todos os outros gerentes iam almoçar e não sei o que lá, eu não ia almoçar com eles, porque eu era muito amigão durante o expediente, entendeu? Então, para não extrapolar um pouco essa linha da intimidade,
eu não ia, raramente, assim, muito só em comemoração, então eu não ia almoçar para todo mundo ficar assim, cara, não. Mas não é, né? Até entendeu? onde, né? Entendeu? Então, para não ser o amigão. Se não virou um amigão, aí, cara, eles vão passar por cima mesmo, né? E aí você pode tirar a barreira ali do respeito, que eu falei que é tão importante, né? Se o cara acha que você é amigão dele, tapinha nas costas, o respeito vai embora, né? Então, tem que manter... se atentar a essas qualidades aí, saber lidar com isso, e saber lidar na individualidade também. O Daniel falou que eu achei bem legal, né? Você saber o comportamento time que você tem que ter, mas saber olhar individualmente as pessoas, e é no individual que, de repente, você vai ver que aquela pessoa, de repente, é uma erva daninha no seu jardim, que você tem que, individualmente, retirar aquela pessoa do seu time, tá? Algo mais, pessoal? Eu tenho. Fala, Carlos. Então, a minha experiência como líder, eu fui líder dentro de uma empresa aos 21 anos, e eu tinha um gênero muito difícil, tom de voz alto, então assim, eu tinha muito problema fazer pessoas chorar dentro do processo, então aí eu entendi que eu precisava me conhecer primeiro. Então comecei o autodesenvolvimento e isso mudou toda a história da minha liderança. Então assim, o que fica marcado para mim é que a gente precisa se conhecer muito bem, conhecer melhor, para que a gente possa fazer um bom trabalho com as outras pessoas. Então hoje a minha liderança é muito melhor do que foi antes. Só isso. Legal. Você me fez lembrar que muitas vezes a agressividade, né, ela demonstra, na verdade, a nossa fraqueza, né? Muitas vezes aquele cara que vem agressivo para cima de você, na verdade, ele é fraco, né? Por isso que ele precisa tentar mostrar para você que ele é o agressivo, que ele está mandando. Na verdade, é uma fraqueza que ele tem e aquela é a maneira dele exercer isso. Então, de repente, tá falando alto, tá gritando com as pessoas e só mostra o desequilíbrio que você tem, né? O líder, quando ele é centrado, ele vai saber o tom de voz que ele precisa usar em cada momento, né? E gritar, bicho, eu nunca precisei gritar para exercer liderança, né? Agora, eu já vi muito chefe gritando, né? Então, para mim, isso demonstra fraqueza. Muitas vezes, quando a pessoa vem com muita força para você, ela tá, na verdade, para mim fica muito explícito a fraqueza, quando as pessoas tentam demonstrar força, né? O líder não precisa mostrar que tem força para ninguém, né? As atitudes ali, a centralidade da pessoa dele já demonstra isso para as pessoas. Então, um ponto importante aí, Carlos, se conhecer, para você depois poder conhecer, saber de pessoas, né? Então, o autoconhecimento é extremamente importante. Deixa eu ver aqui o que colocaram aqui no chat. Acho que é o resumo. Deixa eu ver. Não, eu coloquei aí os tipos de autoridade, né? Segundo o Bobbio. Coerciva, aquele que... Remunerativa, aquele que... Chefão mesmo, né? E a normativa, né? Você vai colocando dentro do eixo. Entendi. Criando as regras, né? Os limites para as pessoas, né? Legal. Vou copiar e vou colocar isso lá no grupo também. Cadê? Chat. Pessoal, agradecer aí a presença de vocês. Domingão, galera acordando cedo. Obrigado aí pela presença. Parabéns para vocês aí pelo compromisso. O desafio não é um desafio fácil, né? A gente quebra aí muitas rotinas. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir levar isso até o final. Estou muito satisfeito com esse projeto. Mais uma vez, agradecer a vocês, porque sem vocês o projeto não anda, né? Você não ia estar aqui falando sozinho, né? Não tem condições. Então, obrigado aí pela presença, pela contribuição de vocês. Espero que cada vez mais vocês passem a contribuir mais. Quando a gente contribui, a gente recebe muito, né? Isso eu aprendi, isso é uma coisa bem legal. Então, contribuam o máximo que vocês puderem para as pessoas, para o mundo, que com certeza a contribuição volta aí em dobro, em triplo para cada um de nós. Beleza? Beleza. Um abraço, Fatinha. Bom domingo a todos. Fatinha, só um pouquinho, peraí. 1, 2, 3 e...
Aê! O Rafinha dormindo, rapaz. Gente, então um grande abraço e até amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre... Ó, amanhã é top, hein? Armas da persuasão, gatilho mentais, os gatilhos, famosos gatilhos mentais. É um livro muito bacana. Amanhã eu vou ter bastante ajuda do Daniel, da Eliette, já sabe tudo de gatilho mental. A Ruth aí já deve saber também. Então amanhã a gente vai falar sobre gatilhos mentais e armas da persuasão, beleza? Tchau, gente, novamente. Beleza? Até amanhã. Valeu!
E aí, pessoal? Vamos falar hoje sobre gestão do tempo. Eu acho que gestão do tempo é melhor do que, ou mais importante até, do que gestão financeira, gestão de muita coisa que a gente tem por aí. Por quê? Tempo é um recurso não renovável, na verdade? Recurso não renovável. Gastou, já era. Acabou. Então vamos lá, não vamos mais perder seu tempo aqui. Vamos para então as 35 dicas e ferramentas de gestão do tempo. Separei aqui uma apresentação em algumas partes, tá? Eu estou com um mapa mental aqui na minha tela. Então vamos lá. Primeira pergunta. Quanto vale o seu tempo? Já fez essa conta? Já tem ideia disso? Aí seja bem-vindo, Cícero, Érica, Pablo. Então, vamos pensar o seguinte. Quanto vale um ano ou um semestre para um estudante que foi reprovado? Quanto vale um mês para um bebê prematuro? Quanto vale uma semana para um jornal semanal? Quanto vale um minuto para quem perdeu o voo? Quanto vale um segundo para quem faz 100 metros rasos? Então veja, o valor do seu tempo é relativo ao que você faz com ele, né? E daí, você pode falar assim que até deve ter pessoas que o tempo não vale nada, ou que vale muito. Bem, essa é uma pergunta qual a resposta cabe à pessoa